Matemática e raciocínio lógico para Instituto Legatos. Olá pessoal, eu sou o professor João. Nesse canal eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico de diversas bancas, inclusive a Instituto Legatos. Vamos aqui para a nossa resolução. Questão agora de 2024. Se o volume de um cubo é igual a 216 centímetros cúbicos, qual a medida da diagonal desse cubo? Aí tem as nossas alternativas. Você resolveria essa questão de qual forma? Quais formas? Eu posso falar para você. Geralmente, quando os candidatos olham ou veem questões assim, ficam com medo e desistem logo de cara e marcam qualquer uma. Calma. De fato, essas questões aqui podem até parecer um pouco trabalhosas porque envolve ter conhecimento prévio, entendeu? De todos aqueles tópicos de geometria, mas a gente vai conseguir desenrolar aqui de uma forma bem tranquila. Então, assim, ó, aqui está falando, vamos marcar aqui as nossas informações importantes. Se o volume de um cubo, se o volume de um cubo é igual a isso. Temos aqui, o volume. O volume de um cubo é igual a 216 centímetros cúbicos. Beleza. Qual a medida diagonal? Então, basicamente aqui a gente tem o volume e a diagonal, certo? A diagonal, eu vou até mostrar uma imagem para vocês conseguirem perceber o que é isso e como calcular, certo? Então vamos aqui, eu vou mostrar as figuras para vocês. Primeiro, aqui é a figura de um cubo. Então, basicamente, um cubo é como se fosse um dado, por exemplo. E o cálculo do volume de um cubo, basicamente é isso. É só você pegar o A e elevar a 3 e você encontra o seu volume, certo? De fato, bem tranquilo. Vamos até resolver isso agora. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem aqui o diagonal, você fala para o que é o diagonal? Vai ser o seguinte, vai ser uma reta traçada entre esses pontos, os pontos opostos. Por exemplo, quando você tem essa reta aqui, não, vou pegar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui, Se eu traçar uma reta daqui para cá, até essa parte de baixo, seria como se fosse o perímetro ali, certo? Mas, nesse caso, eu vou traçar uma diagonal. Eu vou traçar desse ponto, vou dar nomes, né? Vai A, B, C... vou botar aqui o D, pular logo. Eu vou pegar esse ponto aqui de A até D. Então, essa seria a diagonal. Então, eu tenho uma figura aqui para ficar melhor. Aqui, basicamente isso. A gente tem esse ponto, e ele vai atravessar esse nosso cubo até o lado contrário, certo? Então, aqui seria a diagonal. E temos aqui a formulazinha que a gente vai utilizar para resolver a diagonal, certo? Primeiro passo, a gente vai ter que encontrar o nosso valor de A, porque a gente já tem o nosso volume. É engraçado, a gente vai ter que fazer o inverso, Porque aqui na nossa questão, nosso enunciado, alegatos, ela já trouxe, aqui no caso, o nosso volume. Sendo assim, a gente vai ter que descobrir o valor de A, ou seja, vamos fazer o inverso. Então, aqui está falando que o volume de um cubo é igual a A elevado a 3. Então, a gente vai colocar isso. Vamos colocar o A elevado a 3. E isso a gente vai igualar a 216. Pessoal, essa parte, assim, quando você fala de multiplicação, divisão, adição, subtração, você consegue fazer isso de uma forma tranquila, certo? Mas muitas vezes quando você vê potência, vê raízes, isso acaba complicando um pouco. Mas o que eu queria deixar para vocês é o seguinte, vocês gravarem isso, que o contrário de uma potência
vai ser uma raiz. E o contrário de uma raiz vai ser uma potência. Por quê? Eu vou passar esse 3 para o outro lado, só que aqui ele está em forma de potência. Então, quando eu for passar para o outro lado, que isso no raciocínio lógico a gente até chama de contrapositiva, que eu vou trocar de lado negando. Então, se eu vou passar para o outro lado, eu vou ter que fazer a operação inversa. Se aqui esse 3 ele está sendo basicamente aqui uma potência, quando ele vai para o outro lado, ele vai se transformar em uma raiz. E eu vou mostrar para vocês um exemplo prático aqui. Ó. Então, deixa esse A elevado a 3 igual a 216 aqui, calma. E eu vou mostrar para vocês um exemplo prático disso. Por exemplo, se eu tenho um x elevado a 3, certo? E eu igualo isso a 8. Uma forma para mim saber o valor de x, eu vou ter que transferir esse 3 para o outro lado. Só que quando ele vai para o outro lado, ou seja, eu vou deixar, vai ficar x igual, aqui ó, como ele está em potência, ele vai passar em forma de raiz. Ou seja, esse 8 vai ser x igual, ó, esse x, ele vai ser igual a raiz cúbica de 8. Então, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte para encontrar o nosso valor de x. A gente pode, por exemplo, decrescer o nosso valor de 8 em números primos, em fatores primos. Então, vamos pegar o 8 e fatorar. Vai em 2, que vai dar 4, 2, que vai dar 2, e 2, que vai ser igual a 1. Então, teremos aqui basicamente 2 elevado ao cubo. Ou seja, se a gente pegar a raiz cúbica de 8, ela vai ser igual a 2. Então, nosso x, tranquilamente... Eu fiz essa parte mais rápida, mas aqui só para você conseguir entender isso. Que, grava isso. A gente tem o seguinte, se eu tenho uma potência de um lado e eu quero passar, eu tenho que passar esse valor para o outro lado, como é o nosso caso aqui, já que a gente está falando da diagonal, de volume, eu tenho que resolver essa parte. Então, para resolver, eu tenho que, de fato, passar para o outro lado. Ou seja, o que eu falo passar para o outro lado é passar para o outro lado do sinal de igualdade. Então, se eu vou passar uma potência para o outro lado, ela vai passar em forma de raiz. Só que no nosso caso é uma raiz cúbica. Então, nosso valor vai ser igual a raiz cúbica de 216. Certo? Então, como que você vai resolver essa raiz cúbica? Você tem que encontrar valores que elevado a 3 chegue igual a 216. O interessante, você pode observar, vou até colocar aqui, eu vou falar direto para vocês, para a gente não perder tempo, mas vocês podem até pesquisar, entendeu? Tem essas tabelas de raiz cúbica, serve muito, é muito prático, você de fato decorar, entendeu? Vai facilitar muito para você. Por exemplo, o nosso valor aqui de raiz cúbica de 216 é igual a 6. Beleza, a gente encontrou o nosso A aqui do volume. Antes da gente continuar na nossa resolução, eu vou provar para vocês que a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Então, a gente vai fazer assim, ó. 6 vezes 6 vezes 6 vai ser igual, vamos fazer, 6 vezes 6 vai ser igual a 36. Então, a gente vai fazer 36 vezes o 6. 6, ó, 6 vezes o 6 vai ser 36. Então, desce o 6 e sobe 3. 6 vezes o 3 vai ser igual a 18. 18 mais 3 vai ser igual a 21. Então, de fato, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Então, esse foi o nosso primeiro passo da questão. A gente encontrou o nosso valor de A, ou seja, que vai ser basicamente um desses lados. Ó. Vai ser a base, vai ser a altura, vai ser a largura. Porque o cubo é basicamente um quadrado ali de uma terceira dimensão, por exemplo. Isso, agora a gente encontrou o nosso A. Vamos apenas substituir isso na nossa fórmula da diagonal. Então, vamos pegar aqui o diagonal e trazer para cá. Ó.
Ou seja, a diagonal ela vai ser igual. Nesse caso aqui, o A, ó, vai ser igual, vou colocar o A aqui. O A igual a raiz de 3, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos só substituir. Diagonal vai ser igual o nosso A. O nosso A a gente descobriu que é 6, então vai ser 6 raiz de 3. Esse raiz de 3, ele é da fórmula. Então, a nossa alternativa correta dessa questão é a nossa letra E. Aqui na imagem, trouxe aqui o nosso A depois da raiz, mas não teria interferência nenhuma, porque a ordem não vai alterar os produtos. Então, se eu colocar raiz de 3 vezes A ou A vezes raiz de 3, de fato vai ser a mesma coisa. Então, só que como a nossa questão tem aqui A vezes raiz de 3, então a gente marca a nossa letra E. Sou o professor João e até o nosso próximo vídeo.